passar. Vai, eu quero te namorar. Faz teu pedido a São João. Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? E aí, gostaram aí da minha vestimenta? Isso aí! Quem disse que não vai ter festa junina? Oxi, lógico que vai ter! Não pode ter presencial, mas a gente faz aqui, ó. Eu na minha casa, vocês na sua, né? Estoura aí um balde de pipoca, faz uma chamada de vídeo e bora aí, né, festejar. Não pode deixar passar, ok? Então, hoje eu vim aqui toda caracterizada, especialmente aí para vocês. Bom dia diferente, levanta dessa cama, tira o pijama, Pedro, escova o dente, toma um café bem preto, né, Lucas? Né, Jennifer? Bora fazer umas pintinhas, põe um laço aí e, ó, se animar para a aula de hoje. Bora lá, então? Então, conforme combinado, eu vou fazer uma retomada sobre alguns conceitos da parte aí de hereditariedade, tá? Que eu percebi que vocês ficaram com algumas dificuldades aí. E vou colocar em anexo junto, abaixo desse link, atividades complementares, tá bom? Que serão entregues. Ok? Bora lá, então? Então, vai trocar de roupa, põe uma roupa de caipira aí e se prepara, porque o nosso arraiar de ciências já vai começar. Bora lá, então, galera? Então, retomando aí conceitos de hereditariedade. Vamos lá? Então, na última aula aí, nós falamos um pouquinho sobre cromossomos. Quem são? Para que servem? O que são feitos? Os cromossomos são estruturas formadas por moléculas de DNA. O DNA contém o quê? Informações do indivíduo. Então, eles são moléculas de DNA associadas com moléculas proteicas, ok? Então, junta-se lá os DNA, essas moléculas proteicas e forma, então, aí o cromossomo. Como eles são formados? Eles são formados por DNA, por proteínas, né, que são associadas aí a essa informação genética do DNA, e um complexo chamado de cromatina, ok? As proteínas associadas aí, né, ao DNA, vão ajudar o cromossomo a se enrolar, né, a diminuir aí o tamanhinho, reduzir o comprimento aí desse DNA. Então, ele vai ajudar a enrolar aí aquela molécula de DNA, diminuir ali o comprimento. Lá na cromatina, nós observamos a presença de proteínas que nós denominamos como histonas, ok? As histonas são proteínas que a gente encontra lá na cromatina. E quando a célula entra em divisão, nós vimos lá que ela pode entrar em divisão através da mitose ou da meiose, lembrou lá? Sim, na mitose ela se divide, né? E se divide por pares iguais. Se ela tem 46, ela vai dividir mais duas aqui de 46. Na meiose, a gente vê que ela tem 46, ela divide uma de 23, uma de 23, e depois ela forma mais duas aí, ok? Então, divisão celular. Quem tem dúvida, volta na aula lá de semana passada, porque eu não vou focar muito na divisão celular hoje. Eu vou focar mais sobre conceitos e nomes que eu percebi que vocês ficaram com dificuldades. Então, quando a célula entra em divisão celular, a gente verifica que há uma alteração da cromatina, né? Ela se modifica, ela se torna mais compacta, né? E aí, assim, então, nós chamamos essa cromatina aí, quando ela vai se compactando, a gente percebe que ela vai formando os cromossomos, então. Aí até a gente fala que na fase lá da metáfase, a gente consegue observar que num período de maior condensação, é possível constar e analisar melhor os cromossomos, você consegue ver as informações bonitinhas. Ok? Então, o que é cromossomo? São estruturas formadas por moléculas de DNA que junto vão ter moléculas aí proteicas, ok?
Como é que eles são formados? Eles são formados por DNA, eles são formados por proteínas que são associadas a esse DNA e um complexo chamado cromatina. Então, essa cromatina vai pegar toda essa informação que vai estar grandona, vai apertar, fazer ela ficar pequenininha no formato de um DNA aí. O DNA, nós também dividimos eles por partes, né? Então, a gente fala que eles têm o braço, centrômero e o telômetro, tá bom? Então, o braço aqui em cima, telômetros aqui embaixo e centrômetros aqui no meio. Elas vão estar presentes, então, dentro do núcleo, né, da célula eucariontes, aí é onde fica lá o material genético. E olha lá, ó o DNA aqui. Tá vendo? Ó, é como se você pegasse vários DNA e fosse colocando dentro de uma caixinha, tá bom? Então, esse aqui é o cromossomo. Vamos lá, gente. Cada espécie possui um número específico de cromossomos. Foi aí que eu percebi a dificuldade. O ser humano, dentro de uma célula somática, ele vai possuir aí 46 cromossomos. E nas células sexuais, apenas 23, tá bom? Essa redução nas células sexuais, é importante a gente lembrar que o número de cromossomo da espécie é após a fecundação, tá? Então, depois que fecundou lá o bebezinho, porque a mãe vai dar 23, o pai também vai dar, e aí junta, né, papapá, para formar o bichinho novo ali, tá bom? Nós precisamos lembrar que todas as células somáticas são diploides. Por quê? Porque elas possuem, né, um conjuntinho ali. Então, diploide, de 2, né, vão ter conjuntinhos ali. Então, pares. E os cromossomos, né, sexuais, nós falamos que são haploides, porque ele só tem um. Ele não vai estar de parzinho ali, tá bom? Aí, aquilo que eu falei assim, como é que eu sei, né, quem vai definir o sexo do bebê? Por quê? Porque na hora de fazer a fecundação lá, que o pai vai mandar a informação genética dele, a mãe manda dela, o pai, na parte sexual, ele tem 2 gametas para ele mandar, ou X ou Y. Se ele mandar o X, ele vai fazer uma mulher. Por quê? Porque a mulher, ela só tem para oferecer XX. Ela não tem outro cromossomo, outro material genético. Ela vai oferecer só ou o X ou o X. Ela não tem outro. Já o homem, ele tem o X e o Y. Então, se ele enviar o Y, vai ser um ser masculino. E se ele enviar o X, vai ser o ser feminino. Então, é o homem que define o sexo, tá bom? Através aí da célula sexual que ele vai enviar. Gente, conceitos importantes, tá? Que não pode esquecer aí, tá bom? O que é uma célula somática? Quando eu falei aqui, né? Olha, uma célula somática, bababá. Então, eu preciso saber o que é. Uma célula somática são as células que são responsáveis pelo nosso crescimento, reposição de tecido ou funções gerais do nosso corpo, tá? São as células diploides, que vão possuir aí 46 cromossomos. Então, elas vão ter 46 cromossomos de parzinho, de 2 em 2. As células sexuais é um tipo de célula que possui apenas 23 cromossomos, tá? A metade, ó, sexuais possui a metade das células somáticas, tá? São os gametas que vão ser responsáveis pela existência da reprodução sexuada, que vai definir o sexo desse indivíduo, desse novo ser, tá bom? Diploide, já falei, são as células que possuem 2 cromossomos. Vocês vão ver muito aí representada por 2 N's, tá? E as haploides são aquelas células que possuem apenas um cromossomo, que vocês também vão ver aí representados por um N, beleza? Homólogos também são palavrinhas que nós vamos ver bastante, muito, muito. Então, todos esses conceitos que eu tô falando agora, não pode esquecer. Se você tá achando importante, não vai conseguir ficar vendo toda hora o vídeo, cata o seu caderno e põe um pause aí e escreve isso aí no caderno, tá? Escreve lá, conceitos de hereditariedade, e escreve essas palavrinhas que você não deve esquecer mais. O que são, o que significam. Homólogos são aqueles que vão apresentar a mesma origem embrionária,
e eles podem ou não desempenhar a mesma função. Então, eles vão ser iguais, mas eles podem, né, ter a mesma função ou não. E análogos são aqueles que, apesar de realizarem a mesma função, não têm a mesma origem embrionária. Então, eles fazem a mesma coisa, mas não têm a mesma origem, tá? Então, diferente dos homólogos que têm a mesma origem e pode fazer função sim ou não iguais, ok? Depois lá a gente fala sobre genes. O que são os genes, né? É um segmento de uma molécula de DNA. Então, para se formar o cromossomo lá, a gente sabe que vai ter a necessidade do DNA. Então, o que é isso? É um segmento. Imagina aí um quebra-cabeça. Para que você consiga montar esse quebra-cabeça, você tem que ter todas as pecinhas no lugar. Então, a mesma coisa, os genes, né? São segmentos de moléculas de DNA, né? De um ácido aí, que é responsável pelas características que vão ser herdadas geneticamente do pai, né? Da mãe. Cada gene desse, ele tem uma sequência certa, por isso que eu falei do quebra-cabeça, não tem como você enfiar uma peça no lugar da outra, ela tem que estar no lugar certinho, senão não consegue montar. Por que ela tem que ter uma sequência específica? Porque ela contém um código, né? Esse código aí são as instruções para produzir a proteína que vai desempenhar a função específica do corpo. Então, o seu gene lá do olho, né? Ele faz o quê? A função de você de enxergar, é diferente da boca. Então, cada código genético aí vai funcionar para que desempenhe, então, a sua função específica no corpo aí, tá bom? Um exemplo. Então, falei de genes, que é as pecinhas lá, né, do DNA, e o código genético. O código genético é essa sequência, tem que estar certinho. Então, a mensagem genética contida no DNA, ela é formada por 4 letras, tá? A, G, T, C. O que ela significa? Adenina, guanina, timina e citosina, tá bom? São nucleotídeos, tá bom? Que vão formar aí essa mensagem dentro do DNA. Essa sequência bonitinha aqui, tá vendo? Ó? E junto aqui. Então, essas 4 letras aí, elas formam como se fossem palavrinhas. E essas palavrinhas, elas possuem o significado dos aminoácidos. Então, cada proteína aí corresponde a uma frase formada por palavras que vão se tornar os aminoácidos. Então, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho um nucleotídeo aqui. Tá vendo? Ele encaixa certinho, ó. Cada um vai encaixar no seu, tá vendo? Para formar, então, ó, um tipo aí de aminoácido, uma palavrinha, ó. Tá vendo aqui embaixo? Então, junta, né, de 3 em 3, ó. Formando, então, uma sequência, um código genético. E mutação genética, o que que é? A gente acabou de saber o que que é um gene, né? O que que é um gene, ó. Ele é o que? Um segmento onde tem as características que a gente herda, é uma peça do quebra-cabeça, né? Cada um tem o seu o quê? Código genético. Que são o quê? Adenina, guanina, timina e citosina. Elas vão formar o quê? Palavrinhas, um código. Só que quando dá algum defeito aí nessa junção aí de formar o quebra-cabeça, essas palavrinhas, a gente fala que acontece, então, uma mutação genética, tá? Uma mutação gênica, né? É quando os genes acabam se misturando aí. Se vocês quiserem acompanhar, deixa eu só lembrar que página tá. Vocês podem grifar aí também, tá bom? Tá na página de vocês aí. Página 114. Então, quando o DNA sofre alguma alteração, vai ter mutações aí nas células, né? Nos gametas. E essas células, essas mutações, geralmente elas podem ser herdadas de gerações para gerações futuras, tá bom? Então, vamos lá. Os genes são aqueles segmentos, né, do nosso material genético, que vai apresentar um código para que saiba qual função específica do corpo. Esse código, né, são feitos por nucleotídeos,
adenina, guanina, timina e citosina, que eles vão ter que formar palavrinhas, né, com significados de aminoácidos. Cada proteína aí, né, corresponde a uma frase, que vai formar uma palavra. Essa palavra no final vai formar um aminoácido. Então, estou dando um exemplo. Aí eu mostrei o desenho aqui, né? Ó, imagina aqui, ó, cada letrinha vai juntar aqui, vai formar, então, imagina, uma palavrinha formando uma frase, né? Formando um contexto final. E a mutação é quando dá algum defeito, né? Alguma perda aqui dos pares. Às vezes uma peça não encaixa com a outra, né? Um nucleotídeo não encaixa com o outro. E aí, então, acontece uma mutação aí, uma alteração nessa sequência de DNA e pode ser dada aí, passada para gerações futuras também. Alguns outros conceitos, nomes que vão aparecer, que você precisa saber os significados. Genótipo, o que significa? É uma constituição da genética. Então, você está recebendo isso, você está herdando isso. Ó, tá no sangue, né? Ah, a genética não nega, já ouviu falar isso? Né? Não nega a genética do pai, não nega a genética da mãe. Por quê? Tá no sangue, você herdou isso. E fenótipo é uma expressão que ela está interligada no genótipo, mas com uma interação ao ambiente. Vou dar um exemplo. Eu sou branquinha, tá bom? Só que eu resolvi tomar sol. Então, eu passei lá bronzeador e fiquei deitadona lá no sol. Vai ter uma mudança aqui na minha pele, vai ter uma alteração de cor. Eu vou sofrer o quê? Minha pele vai ficar mais morena, né? Vai ficar com marcas. Por quê? Houve uma interação com o ambiente. Eu peguei, né? Eu me expus, eu fiz uma exposição ali ao sol. Então, vai sofrer uma alteração, vai sofrer uma mudança. Então, o genótipo é quando você não escolhe. Vem, herdou e já era assim. E fenótipo, você pode ter uma interação do ambiente e sofrer algumas alterações aí, mas aí é por escolha sua, ok? Muitos casos, pessoas falam assim, vocês já ouviram. Ai, fulano é adotado, mas nossa, é igualzinho o pai. Por quê? Porque a criança, quando ela fica muito presente com o adulto, ela vai puxar características desse adulto. Ela vai ter condutas, ela vai pegar o adulto como espelho. Então, aquilo que o adulto faz, ela vai fazer também. Por isso que muitos filhos adotivos são muito parecidos com o pai. Porque o fenótipo aí, ó, eles pegam a interação do ambiente, né? Crescem ali a forma de falar, a forma de pôr a mão, a forma, né? Às vezes um tique que o pai tem, acaba herdando assim, pelo quê? Pelo fenótipo, não que é do sangue. Mas a semelhança acaba sendo muito, 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 muito. Genes dominantes e genes recessivos. Então, são palavras que nós vamos ver bastante, que eu percebi que vocês ainda ficaram com dúvida, por isso que eu estou voltando. Os dominantes são aqueles que vão apresentar, determinar a característica. E ele é o cara. Se tiver ele, não adianta, ninguém mais aparece. O próprio nome fala. Gene dominante. Não esqueça esse nome, porque nós vamos ver bastante ele agora na lei de Mendel, tá bom? Genes dominante é aquele que determina a característica e não importa se tiver um outro gene recessivo, ele sempre vai dominar. E gene recessivo? Ele só aparece, né, se ele tiver junto com outro gene recessivo. Se ele tiver junto com o dominante, ele é inativo, ele, né, não é visível aí, só o dominante domina. Recessivo fica pequenininho. Se tiver 2 recessivo, parzinho de 2 recessivo, ele é visível. Mas se tiver um grandão lá, ele desaparece. Homozigoto e heterozigoto. Homozigotos são aqueles pares de genes que vão ser idênticos, vão ser iguaizinhos. E heterozigotos são os indivíduos que possuem genes diferentes. Então, os genes desses indivíduos vão ser diferentes, não vão ser iguais. Ok? Beleza? Então, galera, eu vou enviar junto aqui com o link da aula uma atividade em anexo. Essa atividade vocês têm que enviar por e-mail ou entregar na secretaria até segunda-feira. Respeitando essa data, tá bom? Porque tá valendo nota aí da avaliação mensal. Então, não deixem de entregar ou atrasar, porque foi pedido até enviado no grupo para vocês um comunicado pedindo para que respeitem essa data do dia 29.
E fora o dia 29, vocês têm um outro trabalho para entregar também, que é o trabalho sobre a lei, sobre quem é Mendel, o que ele fez, né, qual a sua importância dentro da genética e tudo mais, com aquelas regrinhas que eu passei na última aula. Se você tem dúvida, bora lá voltar na última aula, que o link está lá no canal. Ok? Dúvidas, pessoais? As dúvidas vão surgir e eu preciso que você me fale, que você me chame, que você pergunte, porque senão não tem como eu te ajudar, tá bom? Então, eu estou aqui disponível para isso, para te ajudar, para resolver, para a gente bater um papo e assim chegar num resultado final legal. Então, assim, essa matéria é uma matéria bem legal, é uma matéria que não é difícil, porém, existem nomes, conceitos que vocês vão precisar aí decorar e saber o que significam. Porque agora, quando a gente for estudar a lei de Mendel, vai se falar muito, né? Gene recessivo, dominante, célula somática, célula sexual, genótipo, fenótipo, heterozigoto, homozigoto. São coisas que vocês precisam saber e que na última aula ao vivo, quando a gente fez correção, eu percebi que vocês ficaram com muita dificuldades, tá bom? Lembrar que quem define o sexo do indivíduo é o homem, por quê? Porque ele tem o XY, a mulher é o XX. Então, isso diferencia a mulher do homem, né? A mulher só vai oferecer o X. E o homem, ele tem 2 para oferecer, 2 gametas. Então, não esqueçam disso, que também semana passada eu percebi que vocês ficaram na dúvida quando eu perguntei. E, gente, se tiver mais alguma dúvida que eu não estou lembrando aqui no momento, vocês me mandem por mensagem, tia Rafa, ó, minha dúvida ainda é essa, que eu te respondo, ok? E, galera, bora lá, então, essa semana aí a gente está comemorando, né, festa junina. Se a gente estivesse na escola, a gente estaria lá em clima de festa. Bora colocar uma musiquinha de fundo aí, né? E dançar, né? Comemorar. Tira a roupa do guarda-roupa. Põe a musiquinha de fundo para fazer agora a atividade de homework. E ó, bora lá, gente. Não importa que tem quarentena, o importante é ser feliz dentro de casa. Vamos nos cuidar, usar máscara, passar álcool em gel e ficar em casa. Tá ouvindo? Em casa, não é para sair. Faça o seu arraial, ó, dentro de casa, ó. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, semana que vem. Beijo, não esqueçam de entregar a atividade, hein? Até segunda-feira. Se tiver dúvida, me chama lá. Tchau!